Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. E hoje o assunto é o capítulo 1164 de One Piece. E para começar o capítulo lá em cima, temos a capa que traz a Perona perseguindo um coelho, mas não é qualquer coelho. Acho difícil ninguém ter pegado, mas esse é o Randolph, e a Perona está no território da Big Mom. Será que o Oda está preparando o retorno de alguém? Será? Dito isso, e seguindo a lógica padrão de One Piece, o Randolph possui uma lasca da alma do Mihawk, ou é filho dele. Exatamente. Só pode ser isso. E bem, vamos seguir com o capítulo, o sangue dos Davis, sangue que ainda vive. E na primeira página, vemos que a vontade é um método para evitar o Dome Reverse. Infelizmente, menino Shebeck não treinou o suficiente. Pivete está no nível 5 e o chefão é pelo menos nível 25. E falando em ter uma vontade forte, quando o Shebeck aparece confrontando Imu, na hora, pensei que minha teoria ganharia vida. Mas, infelizmente, foi só um suspiro de esperança. Porém, esse momento de luta do Shebeck deu vários presentes. Essa sequência inteira do Shebeck resistindo nos entrega os 3 Nickas. Você acha? Uma coisa que pensei, e se como os gigantes, Joy Boy, Imu e Dave Jones tiveram interpretações diferentes, será que a lenda do Deus do Sol é um mito fundador do mundo inteiro, que hoje só sobrevive porque os gigantes conseguiram salvar um pouco da história? E durante o século perdido, Imu, Joy Boy e Dave conheceram o mito e como os gigantes, tiveram interpretações diferentes. Dave entendeu que para mudar o mundo, ele teria que ser o rei do mundo. Imu entendeu que para mudar o mundo ele precisava destruir o mundo conhecido para que um novo nascesse, e por isso fala que o seu mundo ainda está incompleto. Já aqui, entre aspas, fantasmas do passado vira e mexe ressurgem, na visão dele, para atrapalhar. E por fim o Joy Boy quis acabar com o sistema da monarquia, um sistema que explorava e prendia os mais fracos, interpretando que o caminho correto seria o da libertação. No final Imu venceu, não por ser o mais forte. Sabemos que Zunisha cometeu um ato de traição. E nesse capítulo, se nada for alterado, sabemos que Imu e Dave Jones tinham um acordo entre si. Imu prometeu alguma coisa para impedir que Dave lutasse ao lado de Joy Boy, mas no final traiu o acordo. Nojento! E levando em consideração o teor de pacto que gira em torno de Imu, provavelmente, se um Dave for capaz de exigir o cumprimento desse acordo, talvez Imu seja incapaz de negar. Porque, numa leitura simples, não faz sentido ter medo de um descendente do Dave Jones. O único medo que poderia ter sobre essa promessa é ela ser impossível de rejeitar. Ou seja, essa deve ser a arma secreta do Barba Negra, ele deve ter o direito de exigir o cumprimento dessa promessa. Mas enfim, saindo dessa questão de promessa e destino. Essa transformação do Shebeck, ela meio que coloca o fim nessa ideia sobre a verdadeira natureza do mundo ser demoníaca, certo? Um breve contexto, existe uma teoria que tenta explicar o Dome Reverse. Nessa teoria, dá como a forma original das pessoas do mundo de One Piece como sendo essa forma demoníaca com asas e presas gigantes. Imu teria lançado o seu poder sobre o mundo e banido essa forma, tornando os seres vivos mais fracos. Só que assim, toda vez que o Dome Reverse é lançado, as pessoas se tornam automaticamente leais, soldados leais que seguem todas as ordens dadas. Ué. O problema é, porque ele iria pegar soldados leais e os transformar em seres mais fracos que eventualmente iriam se voltar contra o seu reinado. Exatamente. Para mim não faz muito sentido. Dito isso, a teoria que usa o universo de Fire Force como base, ali acho mais interessante. A princípio, eu tava com um pé atrás. Porque achava que não faria sentido o Oda pegar uma ideia de um mangá recente. Mas, fui pesquisar e Fire Force terminou em 2022, então o Oda poderia tranquilamente pegar a ideia desse mangá, que para contextualizar, caso você não tenha visto o vídeo do mangá que recomendo assistir porque lá tá bem explicadinho, muito bem, de uma forma porca, o universo de Fire Force possui um mundo paralelo, uma dimensão onde todo mundo é um ser de fogo. Então tá. Algumas pessoas conseguem se conectar e usar poderes relacionados a fogo, enquanto outras acabam trocando de lugar e se tornam os infernais. Ou seja, em One Piece também existiria um mundo paralelo onde todo mundo é um demônio e o poder de Imu dá acesso a esse mundo paralelo, permitindo que ele use esse mundo como um buraco de minhoca, facilitando a viagem pelo mundo normal, além de permitir que ele troque um indivíduo pela sua versão demoníaca. E assim, é uma ideia muito forte, e se você refletir, faz muito sentido. Até cheguei a pensar que o fato do Shebeck manter a consciência, pudesse de alguma forma ir contra essa ideia. Porém, e se é uma dimensão criada pelo poder de Imu, ou seja, algo como o mundo dos espelhos da Brule, ou o mundo das portas do Blueno? Caralho! Que inclusive, pense num personagem sem criatividade e sem plano de carreira. Dito isso, e imaginando que o poder de Imu permite criar uma dimensão, o Dome Reverse estaria puxando o corpo original para essa dimensão e trocando por um corpo demoníaco, num esquema de troca equivalente, necessário para fazer esse corpo existir no mundo real.
E por isso o Shebek consegue se manter consciente, porque a mente dele fica e só o corpo é trocado. Então, acredito que uma das habilidades de Imu é gerar um domínio semelhante ao mundo dos espelhos. E isso explicaria a falsa imortalidade dos cavaleiros, anciões e essa regeneração suprema de Imu. Supondo que ele tem uma dimensão, ele poderia enviar os danos sofridos por todos aqueles que fizeram um pacto com ele para esse mundo. Algo como o Hawks que enviava os danos sofridos para os bonecos de palha. Exatamente. Imagine o Hawks com a fruta despertada. Será que o número de bonecos não se tornaria infinito? Ou será que ele não poderia fazer bonecos com outras coisas além de seres vivos? Enfim, esses são os meus palpites para o Dome Reverse depois desse capítulo. Uma mistura de Fire Force, Mundo dos Espelhos e o poder do Hawks. Bem, depois disso o trio monstro do Shebek tomou um pau. Mas seguindo a minha ideia sobre a evolução de poder em One Piece, depois de God Valley, Barba Branca, Kaido, Big Mom e, obviamente, Garp e Roger vão sair bem mais fortes. Por enquanto, e talvez, finalmente, o Oda vai reorganizar a questão sobre os níveis de poder. Certamente que sim. Até então, o Roger estava parecendo muito fraco. No entanto, vale lembrar, não existia motivos para o Roger ir com tudo pra cima do Barba Branca ou Garp. Ele não queria matar esses caras. Confesso que acabei ignorando esse detalhe. E outra coisa que podemos definir, o Barba Branca era o mais forte desse trio monstro. Foi o único a conseguir enfrentar o Shebek na forma demônio. É verdade! Claro, foi derrubado do mesmo jeito. Porém, sabemos que ele vai enfrentar o Garlin em algum momento, então completamente derrotado ele não foi. E outra coisa que tava esquecendo, as asas são de enfeite. Ué. Aparentemente, só Imu consegue voar com elas. E bem, segundo em frente, temos a bela cena da montanha caindo e matando uma porrada de gente no processo, mas isso ninguém vai falar. Vítimas sem nome. Que mundo injusto. Na cena seguinte podemos ver um pirata do Roger carregando um baú. Pelo balão, esse é o baú que o Shanks está escondido. Inclusive, esse pirata, imagino que seja o tal do Tarô. Bom, na sequência do capítulo temos Dragon lamentando o seu fracasso. Vemos Ivankov e Ginny tentando convencer o Kuma a partir, mas ele não desiste, ele quer farmar experiência. Também vemos que o John segue vivo, o Ganzui também está vivo, mas não parece bem, e o Chique saiu com algum tesouro. Esse pessoal a gente pode ignorar. O foco fica para o Kuma que faz a sua última participação em God Valley. E isso acontece quando o Shebek alcança a Ares. E falando sobre menina Ares, a fala dela é muito interessante. Você a perdeu. Infelizmente, você não estava pronto para enfrentar aquela coisa. O que reforça a minha ideia que o Imu não pode rejeitar a promessa. Porém, a pessoa tem que estar preparada, provavelmente, alguma evolução do Haki do Rei, alguma coisa relacionada à vontade do indivíduo. Infelizmente, esse mistério vai ficar na sombra por enquanto. E bom, Ares não desiste e tenta fugir. O que traz a Marinha para a mistura. E assim, é incrível como a Marinha sempre está pronta para decepcionar. Mas isso é que nem a polícia brasileira. A função deveria ser proteger os inocentes, mas na prática, é nesse momento de desespero que o herói de God Valley surge. Kuma viu Ares de longe e correu até a dupla, conseguindo salvá-los a tempo. Porém, nessa cena tem algo que me intriga. Espero que não, mas existe uma possibilidade do Kuma ter mandado a Ares e o Barba Negra para lugares diferentes. Porque penso assim, ele poderia ter usado um toque e enviado a dupla junto, ou não. Beleza que é a primeira vez dele usando esses poderes, então, de repente, ele não saberia fazer isso. Também nunca vimos ele usar o toque em duas pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, de repente, essa é uma limitação do fruto e duas pessoas exigem dois toques diferentes. Exatamente. Um parênteses rápido. A teoria que tenta explicar o motivo de Imu atacar Luluzia, sugerindo que a motivação de Imu era, na verdade, por causa da Ares que estaria vivendo em Luluzia. A morte da Ares não influencia em nada, não traz ganho nenhum. Não teria por que o Imu ver a morte dela como um benefício. E até onde me lembro, não existe nada fazendo referência ao Barba Negra ouvindo sobre Luluzia. E teoricamente, o Barba Negra deve ter uma linha de coleta de informação mundial como qualquer imperador decente tem. Enfim, gastar um disparo só pra matar uma personagem, acho meio absurdo, mas, One Piece é um mangá de absurdos. É verdade! E falando sobre absurdos, o haki da observação do Imu, veja você, convenientemente, não funcionou, se é que ele tem. Inclusive, tem quem ache que a Big Mom possui haki da observação avançado, com a visão do futuro e tudo mais. Só por causa daquela cena em que ela manda o Kaido desviar do golpe do Zoro. Eu acho que ela se assustou com a espada. Mas, como a observação é um poder de muleta, talvez ela tenha mesmo. E supondo que Imu, cheio dos poderes também tem, gostosamente, o dele parou de funcionar. Então tá bom. E é nessa nerfada de Imu que o capítulo chega na página final.
Confesso que não entendi o Dave que o Imu soltou depois que o Garp e Roger gritam usando o Haki do Rei para atrair o Shebek. Mas, uma coisa que entendi é que a batalha final vai começar. Garp e Roger versus Shebek. Porém, e Imu, ele vai ficar só assistindo? Será que ele vai entrar nesse bolinho? Inclusive, até agora, não vi nada que possa vencer a imortalidade desses caras. Retardar a cura foi mostrado, mas isso já vimos em Elbaf. E outra, os Cavaleiros Sagrados simplesmente sumiram, né? Pediram pinico e saíram pra mijar, será? Enfim, o capítulo 1164, o sangue dos Davis terminou como o Sengoku tinha dito, Roger e Garp enfrentam o Shebek, mas descobrimos que o Sengoku não é um aliado, ou pelo menos, mesmo depois de se aposentar, ele ainda não tem coragem de enfrentar a verdade. E meu último pensamento sobre esse capítulo é, o Garp está indo contra o governante supremo do mundo, e mesmo assim, não aconteceu nada com ele. Muito curioso, certo? Mas enfim, o vídeo termina aqui. Até a próxima e se possível, não se perca!